eu lembro que eu continuei buscando ajuda, eu não parei. Eu pensei várias vezes. Durante um mês eu fiquei pensando, o que eu fiz na minha vida? O questionamento era esse. Sim. Falei, tipo, eu acho que eu fiz besteira. Eu acho que eu me arrisquei demais. Pra que eu fui fazer isso agora? Meu Deus, eu tenho 21 anos. Então, assim, eu entrei numa crise. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Ponte Podcast, aqui na minha casa, na minha mesa, para a sua casa e para a sua mesa. Eu quero te dar as boas-vindas, dizer que estamos muito felizes e hoje eu vou entrevistar, eu vou sentar aqui, né? Tem uma pessoa muito especial sentada na minha mesa, ela é uma referência para nós, para nossa casa, uma grande mulher de Deus, ela é esposa, é filha, ainda não é mãe, mas logo logo será mãe. Mas por que eu tenho trazido mulheres aqui? Porque eu acredito que nós precisamos aprender com as mulheres e ter uma visão de fora. Às vezes a gente tem uma visão masculina, mas a gente não tem uma visão de fora. Então hoje nós vamos abalar aqui as estruturas. Nós já tivemos um podcast, né, com uma outra mulher, né, a pastora Vanessa. Ela é pastora, ela, enfim, é psicóloga. Foi muito bom. Então volte um pouquinho aí depois desse podcast. Assista com ela também, porque ela trouxe muitos ensinamentos práticos para a criação de filhos, para paternidade, que vai nos ajudar. E hoje eu estou aqui na minha mesa, seja bem-vinda, pastora, ela é formada em RH, ela tem um cargo aí que o nome é muito bonito, eu não sei pronunciar, entendeu? O nome dela é Maria Laura Zanini. Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada. Olá, gente, que alegria estar aqui, um prazer muito grande, uma honra. Esse podcast está crescendo cada vez mais e tendo um propósito muito grande, né? Tava até dando uma olhada em alguns conteúdos e realmente, tanto para os homens como para as famílias, aquilo que a gente está construindo em Deus, esse podcast agrega muito. Show de bola, show de bola. E aí, Maria, nós vamos... É melhor Maria ou melhor Laura? Eu gosto mais de Laura, mas a maioria chama Maria. Então vamos lá, então vai ser Laura. Vamos lá, Laura. Nós vamos falar aqui sobre paternidade, a gente fala aqui sobre paternidade, sobre criação de filhos, nós falamos também sobre, né, masculinidade. E aí às vezes os homens perguntam, mas por que você vai levar uma mulher, né? Porque você também é filha, você Sim. foi filha e você é filha, Sim. né? Filha do seu pai aqui da terra e filha do seu pai do céu, né? Glória a Deus. De Deus, né? Glória a Deus, você teve um encontro com ele. E eu tenho uma aula dentro do meu curso de paternidade, você que não fez, se prepara porque logo vai chegar aí uma nova turma, Olha né? só que Que bênção. o tema da primeira aula é traia seus pais. Muito bom Eu esse entendi tema. que para que nós possamos avançar no nosso casamento, para que nós possamos avançar na criação dos nossos filhos, nós precisamos, de certa forma, trair os nossos pais. O que é trair os nossos pais, né? O que é, Lucas, trair o seu pai? É você mudar algumas coisas, algumas práticas. Sim. Né? É você realmente falar assim, cara, isso daqui eu não vou levar para dentro da minha casa, isso aqui eu não vou levar para a criação dos meus filhos. Meus pais foram ótimos, eles me entregaram tudo o que eles tinham. E não existe dívida, né? Uma coisa que nós aprendemos em Deus é a força do perdão. Sim. E quando você perdoa, você rasga essas dívidas. É verdade. Então nós entendemos dentro do cristianismo, né, na nossa vida com Deus, que nós precisamos realmente rasgar essas dívidas e perdoar os nossos pais. Sim. Isso não quer dizer que nós temos que aceitar o que a gente recebeu. Sim. Então, algumas coisas nós precisamos literalmente trair, né? E eu queria te perguntar, né? Você, dentro do seu casamento, quando você casou, o que você viu, ou até antes, quando você se converteu, que você fala assim, cara, essa atitude aqui, eu preciso trair os meus pais? Então, vamos lá. Essa pergunta é boa, gostei. Eu te falei que ia começar com uma boa, né? É verdade, essa é boa. Então, eu sou filha de uma mãe solteira e ela me criou praticamente sozinha. Então, o que eu via dentro da minha casa era uma figura feminina somente. Eu não tive a figura paterna tão presente, apesar de que o meu tio, ele sempre esteve muito próximo, o irmão da minha mãe. Ele sempre foi muito próximo, esteve presente em tudo, é como um pai. Mas não é pai, né? A gente sabe. E eu tenho essa consideração enorme por ele, mas dentro da minha casa foi somente ela mesmo. Então, quando eu me casei,
A maior quebra, assim, de padrão, a maior traição que eu tive foi justamente isso. Eu havia sido criado por ela, obviamente que é inconsciente isso, na maioria das vezes é inconsciente. Pra quê? Pra ser como ela. Porque a gente vai seguindo as nossas referências. Então, se eu fosse seguir minha referência, eu ia ser uma mãe solteira, eu ia cuidar da minha vida só. E ela é muito guerreira, né? Quando não tem uma figura masculina, a mulher acaba tendo que carregar um peso que era pra ser do homem, o dela e o do homem. Né? Por mais que ela não venha a desempenhar isso perfeitamente bem, ela não vai, porque senão não teria propósito em ter o homem. É justamente cada um tem os seus papéis. Então, ela fez o que ela poderia, mas ela carregou muitos pesos. E eu estava preparada para ser uma pessoa como ela. Então, quando eu me casei, foi terror e pânico. Porque eu não sabia o que era casamento. Então, para mim, foi a maior traição. Tanto que no dia do meu casamento, todo mundo fala, foi o dia mais feliz da sua vida? Não. Não foi o dia que eu mais tive medo, foi a minha maior atitude de coragem. Hoje eu sou extremamente feliz, mas eu sabia que eu estava fazendo algo que eu precisava fazer. Porque eu estava com medo, eu falei, meu Deus, eu não sei o que é isso. Eu amo ele, eu tenho um propósito com ele, foi muito assim, eu entendo que vai ser bom. E que Deus tem um propósito nisso e por isso eu vou, mas ao mesmo tempo o meu emocional falava assim, você não sabe o que é isso, é um desconhecido, você está traindo a sua mãe, você está abandonando a sua mãe, porque você tem esse sentimento de que você está abandonando alguém que passou a vida se dedicando a você, mas agora está virando e falando assim, eu vou construir minha própria história, como se isso fosse egoísta. Então, foi o que eu senti, né? Foi um sentimento muito ruim. E não foi só naquele dia, né? Foram dias e dias trabalhando isso, fazendo terapia, buscando ajuda em Deus, para que realmente eu pudesse gerar um novo padrão. Sair do meu sistema para ir gerar o meu sistema, a minha vida, a minha história. Então, essa foi a maior traição aí da minha vida. Muito forte, né? Muito forte, porque muitos se sabotam aí. Eles não conseguem, nesse ponto, né, trair os seus pais. Eles não conseguem romper, né? E aí o passado se repete. Por que o passado muitas vezes se repete? Eu já vi muitas pessoas assim, falam assim, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou agir assim com os meus filhos dentro do meu casamento. E passa alguns anos, a pessoa está na mesma prática que ele recebeu da casa dele. Sem querer. Sem querer. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela tende a isso. Sim. Ela tende a usar o que é mais confortável. Ah, não, mas é ruim. Mas você já sabe se defender, você já sabe se portar naquele nível, você já sabe se portar naquele ambiente. E eu tenho visto, Laura, muitas mulheres, né? Muitos homens se sabotando. Quando chega perto do casamento ou quando está namorando, vai noivar, eles se sabotam. Não porque a pessoa é ruim, não porque não daria certo, não porque a pessoa fez algo que realmente não tem como perdoar, mas porque ela está repetindo um padrão. E o cérebro dela, inconscientemente, está falando para ela assim, larga, abandona, volta, porque aqui não é seguro. Não é seguro. Né? Então, às vezes você vê filhos que viam uma agressão física dentro de casa e esses mesmos filhos aceitando ou fazendo uma agressão física dentro da casa deles. Né? Filhos que eram abandonados dentro de casa pelos pais, deixados de lado, e eles fazem isso com os filhos mesmo, falando assim, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. Né? E justificando, às vezes, o dia a dia, justificando as situações, né? Tentando justificar o injustificável. Né? Exatamente. Porque eles não decidiram realmente trair os seus pais, trair o seu passado e realmente construir uma nova história. E quando a gente fala de casamento, o maior entendimento, né, para mim, e o jeito mais fácil de você exemplificar isso é que você vem dentro de um reino, e aí vem o reino A e o reino B aqui, né? E você precisa fundir um novo reino. Exatamente isso. Você precisa ter essa intenção, gerar uma nova cultura, ter essa mentalidade de falar assim, cara, eu vou gerar um novo reino dentro da minha casa, eu vou gerar uma nova cultura, eu vou gerar um novo ambiente dentro de casa. E aí imagina você, né, vindo de um ambiente totalmente feminino, né? Totalmente feminino, onde a mulher é a força de tração, trabalha, provê fisicamente, emocionalmente, financeiramente, e você tem que abrir mão de alguma maneira você teve que abrir mão disso para que seu marido pudesse entrar. Exato. Porque senão ele não ia entrar, né? É verdade, essa foi a grande dificuldade, gerar um novo padrão. Né? Então, assim, na minha cabeça, eu estava pronta para repetir o comportamento, porque era a minha única referência. Né? Engraçado que meses antes, eu fui numa terapia. 6 meses antes, uns 8 meses antes do meu casamento. E a terapeuta falou assim para mim, ainda bem que você veio hoje, porque se você não tivesse vindo hoje, eu não dava nem 6 meses para o seu casamento durar.
E aí eu, né, entrei naquela crise, mas eu criei coragem. Eu falei, então vamos trabalhar o que precisa ser trabalhado aqui. Eu preciso aprender a gerar algo novo sem uma referência. Mas qual foi o ponto o ponto que fez você realmente entender isso? Porque não é fácil as pessoas entenderem isso. Você fala assim, cara, eu vou namorar, eu vou noivar, eu vou casar, eu vou ter a minha família. Sim. E eu vou fazer o que é preciso fazer para que isso dê certo. Sim. Qual foi o ponto? Você teve uma instrução de alguém? Tive. Porque ninguém vai para terapia assim, eu não tenho nada para fazer da vida, eu vou ali, né? Sim. Ó, é forte, mas eu vou falar porque eu já venci, graças a Deus. Então, eu fiz uma dinâmica. Eu lembro que uma vez uma psicóloga falou assim, vamos fazer uma dinâmica, quem quer se candidatar? E eu, que nunca tinha feito terapia na minha vida, falei, eu vou me candidatar, vamos lá ver de qual é. Mas era uma reunião? Era uma reunião. Ah, entendi. Era uma reunião e ela falou quem se candidatava para fazer essa dinâmica. Falei, beleza. Aí ela, toma aqui um pincel nesse quadro branco, desenha a sua família. A tal do desenho a sua família. Eu falei, tranquilo. Simples. Simples. Fui lá, desenhei a minha avó no topo, né? Que a minha avó, eu não conheci meu avô por parte de vó, de mãe. Aí eu desenhei ela lá em cima. Embaixo eu coloquei a minha mãe e coloquei uns olhinhos apaixonados nela, né? Aquele coraçãozinho. Desenhei o meu tio, que foi como um pai para mim, como eu falei, a esposa dele, que também muito querida para mim, como uma segunda mãe, e o meu pai. Aí eu olhei pro desenho e falei, eu acho que é isso, né? Aí tem eu. Aí embaixo eu escrevi, eu. Desse jeito. Você nem se desenhou. O ponto tá aí, né? Aí eu, falta eu. Aí eu escrevi eu. Beleza. Aí ela, você terminou o seu desenho? Terminei. Aí ela falou, gente, como podemos ver aqui, a Maria Laura, ela entende que mulheres têm que estar no topo. Foi por isso que ela botou a avó dela lá em cima. Depois, você pode ver que a maior gratidão do coração dela é pela mãe. Por isso que a mãe tem esses olhinhos apaixonados. A família não tem muito afeto. Por isso que nenhum dos bonecos tem mão, só pés. E eu sempre desenhei boneca assim, toda a minha vida. Você vê que o pai tem um nível de significância menor, porque ele foi desenhado um pouquinho menor, se vocês olharem bem. E devido a todo esse contexto disfuncional, ela não tem uma identidade. Por isso ela nem se desenhou, ela escreveu eu. Caraca. Isso na frente de todo mundo. Eu falei, simples se arrependimento matasse, tava morta, entendeu? E aí, naquele contexto, eu entrei numa crise, assim. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho um problema para resolver. E ela falou, você tá vendo como que você precisa de terapia? Então, eu fui devido a um choque de realidade. Né? O contexto era esse, todos precisam de terapia. Porque a gente pensa que terapia, psicólogo é coisa de doido. Eu pensava isso, eu não sou doido, nunca tive depressão, também nunca tive nada, por que eu vou ao psicólogo? Mas a gente entende que toda família tem suas deficiências. Né? E a gente precisa entender o quanto que isso impacta na nossa vida. Isso é terapia. E o tanto que você se enxerga dentro do sistema, o autoconhecimento faz com que você consiga sair e gerar uma nova história para você. Enquanto você não entende por que você age daquela forma, por que você tem esses medos, por que você tem essas limitações, você nunca vai conseguir sair do problema. Então, foi ali que eu falei, eu vou fazer terapia. Eu vou... Porque eu já estava namorando com o João Vitor há quase 3 anos, e ele já estava falando de casamento e eu ficava fugindo. E você esquivando. E eu esquivando. Eu, casar pra quê? Minha vida tá tranquila, minha mãe paga minhas contas, meu salário é só meu. Pra que eu vou sair do conforto para um lugar de desconforto? Né? Então, na minha cabeça, eu ficava fugindo. E ele já estava ali me pressando, bora casar, né? Porque, não sei porquê, né? Não sei porquê, né? E ele também veio de uma família onde os pais são casados. Então, pra ele... Por mais que nenhuma família fosse perfeita, era mais estruturada do que a minha. Sim. Né? Então, para ele estava melhor preparado para casar do que eu. Ele já tinha um padrão, né? Um padrão do casamento ali formado, da família. Exatamente. Do pai, da mãe, dos filhos, né? E você não. Você era você e sua mãe. Então, para você, se ficasse você no futuro e sua filha, ia tocar o barco e avançar. Tranquilo. Porque foi o modelo que você aprendeu, no modelo que você tocou. Exatamente. Cara, e é muito forte, porque às vezes a gente acha na nossa vida que tudo é uma eterna coincidência. Eu tenho falado sobre isso muito, sabe? E não. Deus, né, usou aquele ambiente, aquele momento, né, Laura, para te tocar, para trazer você e falar assim, menina, eu quero te fazer uma grande mulher. E muitos não entendem isso. Muitos, no meio do processo, eles se sabotam, eles se param. Sim. Você poderia realmente falar assim, nada a ver disso aqui, essa mulher tá viajando. Tem pessoas que é assim, né? Sim. Elas, para anular o projeto ou o propósito, para anular ali
aquele confronto, porque foi um confronto. Sim. Não é verdade? Para anular aquele confronto, você poderia falar assim, essa mulher tá viajando, não tem nada a ver, eu não me anulo não, eu sou muito forte, eu sou boazona. Menti pra mim você mesma, já era né? uma líder, né? Sim, há muito já sou uma tempo. líder, eu tenho meninas e mulheres que eu mentorizo, que eu Sim. cuido, que eu lidero, eu já ministro para grandes reuniões, então assim, pô, eu já sou... Você já era uma mulher independente, mesmo muito nova, forte, né? Tinha muitos conceitos ali bem firmados, Sim. mas aquele confronto, né, abriu um leque para você. Sim. E aí é onde nós homens, e nós, né, mulheres também, e as mulheres também, homens e mulheres, nós precisamos ter o coração ensinável, Sim. sabe? É verdade. Então, para você avançar no seu casamento, homem, para você avançar na criação dos seus filhos, você precisa entender que vai ter um ponto onde você vai falar assim, cara, eu preciso trair meus pais. Eu preciso ser... talvez seu pai foi muito amoroso e você precisa ser um pouco mais firme. Ou talvez seu pai foi muito firme, te bateu demais e você precisa ser um pouco mais amoroso, abraçar. Né? Você precisa realmente mudar. Um equilíbrio ali, né? Mudar isso, porque o passado, ele se repete. Se você não resolver... E não é resolver só falar, né? É mudança de atitude, né? Não mudar as atitudes para quebrar os padrões antigos e gerar padrões novos, não vai. E assim, beleza, você fez a terapia, né? Mesmo assim, você chegou no casamento com muito medo, muito insegura. Você tinha quantos anos quando você casou? 21. 21 anos. 21 anos. Cadê? Deixa eu anotar isso aqui é legal. 21 anos. E é legal porque ninguém deve ter falado que você estava muito nova, né? Não, imagina, só todo mundo. Só minha família que entrou em crise falando, você tem certeza? Você não tem nada certo, né? Vocês não têm nada. Vocês vão inventar de casar agora, assumir uma responsabilidade dessa, tá tão confortável na casa dos pais, né? Crescimento é desconforto. Pra você ter noção, você estava falando sobre isso, de falar a verdade, de encarar mesmo. Eu entendi dessa forma. Eu falei assim, eu não vou ficar mentindo pra mim. Eu só vou perder meu tempo e adiar meu crescimento. Eu vou lá. E a primeira terapia foi pior do que essa, do que a dinâmica. Sim. Você tem noção? Primeira sessão. Porque ela quer te conhecer. Perfeito. E aí a maioria das pessoas, não, a primeira terapia é tranquila. Não, a minha não foi. Eu cheguei lá, contei a minha história pra ela. Ela falou, conta um pouco, né, da sua história. Contei isso, contei a dinâmica e tal, nananã. E falei, olha, eu namoro, agora eu tô noiva de um cara que eu gosto muito e tudo mais, mas já pensei em terminar com ele várias vezes, porque nós dois temos a personalidade muito forte e tal. Eu sou filha de uma mãe solteira, que aos 18 anos passou no concurso público e sustentou os 11 irmãos que ela teve. Que ela tinha. Quantos? Que ela tem 11 irmãos. 11 irmãos. Porque o pai dela morreu e a minha avó era costureira, então ela não tinha dinheiro para sustentar todo mundo. Então, quando a minha mãe passou no concurso, ela pegava o dinheiro e colocava dentro de casa, pra botar comida e tudo mais. Então, e ela proveu, porque ela é a mais velha, né? Então, assim, pensa a força dela. Então, essa era a minha referência. E aí, hoje, meu marido, com uma personalidade tão forte quanto a minha, acho que é mais forte que a minha. E filho de um militar. Pensa, então, na casa dele, o homem é homem. Entendeu? Na minha casa não tinha homem. Então, pensa, um negócio muito doido. E aí, ela pegou, né? Teve muita coisa que ela falou, mas ela virou pra mim e falou bem assim, é claro que você ia terminar com ele várias vezes. Você pensou, porque você queria repetir a história da mamãezinha. Desse queria voar em cima dela. Cala a boca. Né? Fica quieta. Né? Mas eu olhei e falei assim, não, eu vim aqui me resolver, ela não é minha inimiga, a minha inimiga sou eu mesma e eu preciso me vencer. Então, acho que qualquer pessoa que vá, por exemplo, fazer um curso de paternidade, qualquer pessoa que vai buscar crescer na vida, ela precisa aceitar que ela tem que crescer. E ela tem que ser honesta com ela mesma. Eu não sei tudo, eu não sou autossuficiente, eu preciso realmente ir atrás. Então, eu casei nova, foi um desafio, tanto para vocês terem noção. Eu passei 1 mês chorando todos os dias. Agora, imagina a cara do meu marido, o desespero dele, que ele não estava mais sabendo o que ele faria. Não sabia o que fazia. Não sabia, porque eu chorava todo dia, eu não sabia dizer a sensação que eu estava sentindo, mas era uma tristeza muito grande. Então, eu ficava assim, ele não sabia nem o que ele fazia, mas era eu luto, chorava. Né? O luto, literalmente o luto. Era o divórcio também, né? Eu estava me divorciando da minha mãe. Porque eu estava casada com ela, emocionalmente falando. Então, era como se realmente eu falasse assim, putz, eu abandonei minha mãe para vir aqui, viver uma nova vida totalmente desconfortável. Agora eu tenho que lavar, passar, cozinhar, fazer tudo, né? E sair totalmente do meu conforto. Então, foi muito desafiador. Os 6 meses seguintes do casamento, a gente fez terapia junto, que ajudou muito também, né? E Deus.
A gente teve que buscar a presença de Deus, orar muito, eu tive que buscar novas referências, olhar casamentos que deram certo, pessoas que tinham aprendido também, para eu aprender com elas, já que eu não tinha ninguém dentro da minha casa para aprender, eu tinha que aprender com outras fontes, com outras referências, outras pessoas, ressignificar mesmo na minha cabeça uma ideia de que casamento era ruim, para realmente começar a entender que era bom, para eu poder gerar o meu bom também. Né? Cara, isso é muito forte, porque eu não sei em quais circunstâncias, né, o seu avô faleceu, né, eu não sei em qual... Alcoolismo. Alcoolismo, né, olha só. É muito forte isso, porque quantos homens, né, largam suas famílias, abandonam suas famílias, né, por conta de um vício, sim, por conta de uma imprudência, né? Eu vejo às vezes ali homens que de certa forma sofreram um acidente, morreram ali por uma imprudência, por conta de uma bebida, de um vício, de algo, por conta de uma briga, né? E eles rompem ali com a sua família, né? No caso do seu avô, deixou a sua avó e 11 filhos. Aí a sua mãe, né? A sua mãe que tinha 18 anos já? Sua mãe tinha 18 quando ela 18 anos, teve que se tornar o marido da sua avó, entendeu? Teve que se tornar o marido, o homem da casa, prover a casa, né? Teve que se anulou praticamente, deve ter se anulado aí praticamente a vida toda, sim, por conta disso, né? E nós homens, né? Homens, você precisa entender isso, cara. Que a sua presença, ela pode parecer não ser notada às vezes, mas a sua ausência, cara, vai fazer muita falta. A sua ausência vai trazer um rompimento, pode trazer uma desgraça para dentro da sua família. Essa é a palavra muito grande. É verdade. Sabe? Então hoje eu penso muito nisso, sabe, Maria? Eu penso muito assim, cara, em que isso vai agregar na minha família? Sim. Será que isso vai trazer um risco desnecessário para minha casa? Será que em nome do prazer, né, imediato, em nome da vontade imediata, vale a pena eu entrar por esse caminho? Sim. Vale a pena eu entrar nessas rodas? Vale a pena eu ter esse tipo de amizade? Porque tudo isso influencia. Sim. Se você tem ali uns caras que só bebem, você vai beber, não tem jeito. São suas fontes, né? Entendeu? São as suas fontes. Se você tem um cara que só anda correndo, brigando, você vai estar ali no meio da briga, você vai estar no meio disso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque você pode achar que a sua presença às vezes não faz tanta diferença, mas faz muita. Só que a sua falta vai gritar demais. É verdade. Demais. A falta de um pai presente, de um pai provedor, de um pai forte, de um pai que traz amor, que traz graça, que traz propósito, né? Provisão dentro de uma casa faz muita falta. Muita. E não é só a vida do seu filho, né? Não é só a sua vida, né? É uma geração. Sabe, quando você deixa de existir, né, e para sua família e para sua casa, ou de alguma maneira você abandona seus filhos, sua família, e finge que não é mais pai, nem foi marido, nem nada, cara. Sabe, você está trazendo uma maldição para toda uma família. Você está abrindo uma brecha para toda uma família. Sim. Porque eu não sei a história dos seus tios, mas assim, né, imagina a história da sua mãe poderia ter sido muito diferente. Sim, a história de vocês, da casa e tudo. Graças a Deus que, de certa forma, você foi resgatada, né, pelo pai. Você tinha uma referência de pai, que era um tio, né, mas você conseguiu encontrar o seu pai ali do céu, né, teve um encontro com Jesus e você foi resgatada. E através da igreja você conseguiu reestruturar, né, trazer uma reestruturação. Então a sua geração, né, vai ter a oportunidade que você não teve. Você construiu em nome de Jesus. Porque você tem um casamento sólido, você tem mentores, você procura ajuda. Então, assim, tende a realmente ter um sucesso. Né? Então, assim, nós precisamos entender isso. E aí você passou um mês chorando. Um mês chorando. E como que parou isso? Você teve algum estalo na mente que você falou assim, cara, acabou. Você lembra disso ou não? Eu lembro que eu continuei buscando ajuda, eu não parei. Eu pensei várias vezes. Durante um mês eu fiquei pensando, o que eu fiz na minha vida? O questionamento era esse. Sim. Falei, eu acho que eu fiz besteira. Eu acho que eu me arrisquei demais. Pra que eu fui fazer isso agora? Meu Deus, eu tenho 21 anos. Então, assim, eu entrei numa crise. Mas eu não deixei de buscar ajuda. Eu entendi assim, eu preciso fazer isso aqui funcionar. Eu já comecei, agora vai ter que ir para frente, já era. É aquela decisão que não volta. Eu preciso fazer dar certo. Então, eu fiz esse compromisso comigo mesma e a minha vida com Deus é o que faz as coisas virarem mesmo, porque a gente pode ter conhecimento técnico, profissional, que ajuda e agrega muito.
mas só Deus mesmo para completar, para entrar dentro de uma casa e reestruturar coisas que estavam quebradas, para gerar coisas novas. Então, foi Deus. Eu comecei a orar, comecei a buscar a presença de Deus. Eu tive, como você falou, mentores, referências, pastores que me ajudaram muito e que falaram assim, vai dar certo, calma. Isso é normal, não desespera, não desiste, entendeu? Você é capaz e você é maior do que você imagina. Só que você precisa estar disposta a se reinventar e aprender a desenvolver uma mulher que você não viu, né? Você precisa puxar o que é bom e você precisa ver o que é ruim agora e ressignificar mesmo, gerar coisas novas. Então, foi buscando muito a presença de Deus e não parei de buscar ajuda, por mais desconfortável que estivesse. Porque a gente tende a, no maior do desconforto, desistir. Sendo que, na verdade, quando a gente está no maior do desconforto, é que a gente está muito perto de viver o que Deus tem pra gente. Então, o desconforto, ele tem esse viés ali, né? De trazer o novo. Uhum. Eu só vou viver coisas novas quando eu realmente me dispor a sair do velho e me arriscar mesmo. Então, eu decidi isso. Falei, eu não vou desistir do meu casamento, eu vou investir. E eu fui atrás. Eu via vídeo de pessoas falando, eu procurava psicólogas, terapeutas, pastoras, livros, né, congressos, igreja, tudo aquilo todas as fontes que eu poderia ter, porque nós somos frutos das nossas fontes. Então, se a gente começa a buscar novas fontes, a gente começa a ter novos recursos para gerar novas atitudes, para gerar novos comportamentos. Então, eu comecei a fazer isso, eu comecei a olhar muito para o casamento de pessoas que tinham um bom casamento, nenhum casamento é perfeito, mas era bom. Uhum. E eu falei assim, eu vou viver uma história dessa, eu vou aprender. E eu fui me esticando mesmo, me esticando, para que meu casamento desse certo de fato. E deu, graças a Deus. Graças a Deus. Quantos anos de casada? Dezembro 5. 5 anos de que casada. Bênção. Já tá na hora de vir uns filhos, hein? Não é? Mas é legal, porque você estava falando e eu lembrei de algumas coisas que nos atendimentos eu tenho observado. Uhum. Porque quando você vai ali para os meses do casamento, você foca no que é bom. Você foca nos casamentos bons, você foca nas pessoas boas. É igual Sim. quando você quer comprar um carro, né? Você fala assim, eu vou comprar esse carro. Aí você só vê esse carro na rua. Aí você seu foco tá nele, né? Seu foco tá nele. Aí você só vê os vídeos desse carro. Aí você só serve se for esse carro. Aí, enfim, o casamento é a mesma coisa. Então você foca no que é bom. Quando você casa, que você começa a ficar 24 horas com aquela pessoa, 7 dias por semana, Sim. 30 dias no mês, que você acorda, dorme, almoça, janta e tem uns compromissos juntos e tem a rotina e gera uma rotina, você começa a olhar para as coisas ruins, para as coisas erradas. Sim, com certeza. Né? E aí você começa a ter essa crise né, do primeiro, não sei se é do primeiro, do primeiro encontro, não é do primeiro Sim. encontro, mas do matrimônio ali, né? Porque a gente sabe que tem o encanto, né? Tudo na vida, né? Todo relacionamento tem o encanto, o desencanto e a maturidade. Né? Então, E como foi isso para você? Porque assim, eu sei que você procurou ajuda, eu sei que você, né, nós temos esse privilégio dentro da nossa igreja de termos mentores, de termos homens que nos instruem, né, assim, tanto para estudar, para ir para uma terapia, para realmente buscar conhecimento físico quanto espiritual, né? Mas isso aconteceu com você? Com certeza. Porque tem uns casais que a gente vai atender, eles entram em crise e começam a falar assim, não viu nada. Eu lembro que uma vez eu tive uma briga por causa de um pano na pia. E aí, aquele pano na pia, ele me irritou de um tanto. Parece uma coisa pequena. Mas eu fui lavar a louça, tô lá lavando a louça, tem um pano na pia. Eu olhei assim, tirei o pano, peguei o pano e joguei fora. Falei, não, eu não lavo com pano. Depois que eu termino de lavar a louça, que eu limpei tudo, eu pego o rodinho, tiro a água toda, acabou. E o restinho de água que tem seca. Seca, evapora. Depois o João Vitor, por que você tirou o paninho? Falei, porque eu sempre lavei a louça sem paninho. Ele, mas eu só lavo a louça com paninho. Pra mim tem que ter um paninho. Nunca vi uma louça sem paninho. Eu falei assim, eu nunca vi como. E uma discussão em cima de um paninho. Óbvio que a gente teve várias outras, mas era muito... Era incrível como várias coisas. Você vai morar dentro de uma casa com alguém, aí vem a cultura da família dele com a minha cultura. Sim. Com a cultura da minha família. Não, mas eu faço desse jeito. Não, mas eu faço assim. Mas esse é o certo. Não, o certo é esse. E o que é o certo? E aí a gente teve que conversar várias vezes e gerar o nosso certo. Então, a partir de agora, beleza, sua mãe te ensinou dessa forma, a minha me ensinou assim. Mas e agora? Qual que vai ser a nossa? E a gente começar realmente a estabelecer. Não, você vai cuidar disso? Então, se você vai cuidar, você define como que vai ser feito. Então, a gente teve que começar a gerar novos acordos ali.
Então, uma das coisas que é muito importante dentro de um relacionamento é você externalizar aquilo que te incomoda. Porque se você fica também só aguentando, não traz pra fora aquilo que você... a sua insatisfação, uma hora você explode. Né? Então, a gente começou a trazer, eu não gosto disso e você não gosta daquilo. E é evidente que morando com uma pessoa, convivendo mais tempo, você vai ver muito mais defeito do que antes, né? Quando você começa a chegar perto das coisas, você começa a ver os defeitos. De longe é lindo. E assim, é o casamento. Você olha de perto a pessoa, você vê mais os defeitos. Então, a gente teve que começar a gerar novos acordos e combinados, que casamento é via combinado. Não tiver combinado, não dá certo. Entendeu? Eu combinei que eu vou fazer isso. Então, o combinado não sai caro. Vamos fazer o combinado. E aí a gente começou realmente a se organizar, porque eu tinha muitas limitações, mas ele também tinha. Eu não era só o problema do casamento, até porque a gente sempre fala, né? 50-50. Então, ele também teve as limitações dele que atrapalhavam o casamento, assim como eu. Então, eu lembro que uma vez a gente chegou na terapia e aí eu peguei e falei pra ela, olha, eu já vim aqui várias vezes e você só maceta, né? Eu quero saber o dia que você vai corrigir o meu marido, porque ele é perfeito. Eu não casei com Jesus Cristo. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Bate nele um pouco, né? Nele também. Ela, não, é porque eu estou atendendo você, traga ele aqui. Aí um dia ele chegou na terapia, junto comigo. Aí eu falei assim, é o seguinte, ele é extremamente... Eu falei pra ela falou, qual é a sua insatisfação? Eu falei, ele é extremamente dominante. Primeiro pela personalidade, segundo pelo pai, etc e tal. Eu falei, ele é extremamente dominante, ele quer mandar em mim. E em mim ninguém manda. Aí começou a ficar aquele peteco. Aí ela falou assim, João Vitor, por que você fica podando ela, falando que ela tem ou não tem que fazer o tempo inteiro? Pra ela não passar vergonha, porque ela fala demais, porque ela fica se expondo, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, não, eu me preocupo com ela e eu fico corrigindo. Aí ela virou e falou assim, peraí, mas você ama ela ou você ama quem você quer que ela se torne? Falei, então... Vai. Receba. Receba. Falou, não, porque se você ama ela, você vai deixar ela ser do jeito que ela é. Se depois você quiser dar um toque, olha, eu não teria feito isso, assim, assado, eu achar muito pertinente, tudo bem, é sua opinião. Agora, ficar toda hora podando, ninguém muda por causa de ninguém não, meu filho. Ou você vai deixar ela ser ela, ou então nem casa. Isso foi antes de casar. Ou então nem casa, porque ela é assim. Ou você aceita quem ela é, ou então você não ama. E aí, aquilo ali foi um divisor de águas. Então, é óbvio que numa terapia, a partir do momento que você toma conhecimento de algo, você não muda pro dia seguinte. Não, agora eu mudei. Agora eu era uma pessoa desfocada, agora eu sou focada. Eu era uma pessoa desorganizada, agora eu sou organizada. Ninguém muda assim. São mudanças normalmente gradativas. E aí, o que a gente aprendia na igreja, com ensinamentos de pessoas que eram referências para nós, terapia, por aí vai, a gente ia trazendo pro casamento. Então, eu lembro que quando a gente começou a ter essas desavenças, eu falei para ele, falei, epa, você lembra da terapia? Então, ela falou que a gente precisa entrar num acordo e você precisa me aceitar. A partir desse momento agora, com a sua fala XYZ, você não está me aceitando. Eu quero saber se você vai continuar com esse comportamento ou se a gente muda aqui agora. Então, a gente já começou a... não, verdade, tô extrapolando, então eu vou maneirar. Então, e pouco a pouco ele realmente foi, eu também realmente fui. Ele, opa, peraí, aqui tem homem, né? Porque eu falava, não, a gente tem que fazer assim. Ele, calma, né? Vamos cada um ficar no seu lugar. Então, eu tinha que, às vezes, abaixar minha bola, às vezes ele tinha que abaixar a bola dele, e nisso a gente foi ali encontrando um equilíbrio. E assim até hoje. A gente vai refinando. É isso. Muito, muito fera, porque aqui você tá falando e aí vai vindo uns insights aqui, né? Eu penso muito, sabe? E aí a gente precisa entender que desculpar é diferente de perdoar. Sim. Às vezes a gente fala assim, não, te desculpei, mas você não perdoou. Sabe? Porque quando você desculpa, beleza, você me deu um tapa, tá desculpado, tranquilo, mas eu não vou aceitar isso mais. Perdoar é você aceitar a pessoa como ela é. Entendeu? Sim. É você falar assim, cara, beleza, você gosta desse diacho desse pano, esse pano é a sua vida. Então, eu vou te aceitar com esse pano aqui, vou te aceitar dessa maneira. Posso tolerar o pano. Posso tolerar o pano, né? Então, perdoar é você rasgar a dívida. Sim. E muitos casamentos, eles explodem, eles chegam ali a via de fato realmente de às vezes romper e tal, porque não houve o perdoar. Sim. Houve a desculpa. Desculpei. Não, mas eu desculpei. Né? Era igual a minha mãe, né? E quando a gente falava às vezes do meu pai para minha mãe falava, não, mas eu perdoei aquele safado, vagabundo, sem vergonha, entendeu? Aquele sem noção. Mas não, ela desculpou ele. Agora, perdão mesmo, o perdão é você rasgar essa dívida. É fingir que não aconteceu? Não, aconteceu. Houve
a mágoa, houve o machucar, mas você rasgou essa dívida. Não existe mais essa dívida. E aí, às vezes, a gente fala assim, não, mas foi um paninho. Não foi um paninho. Foi um acúmulo de vários paninhos, de várias situações pequenas que você foi segurando, desculpando, não foi resolvendo. Porque quando você perdoa, é porque você resolveu. Você resolveu dentro de você e você resolveu com a pessoa. Você não vai trazer lá na frente para esfregar na cara, né? E aí você vai desculpando. Só que ele está acumulando, entendeu? E aí o que acontece? Vem um rompimento ali, porque você não perdoou. Então, o casamento ele tem que ter o perdão genuíno. De você entender, cara, essa pessoa é assim, eu sou assim, nós decidimos viver junto, eu perdoo. Isso não quer dizer que você aceita. Então, por isso que existe o combinado, existe você sentar e se ajustar com aquela pessoa. O pano me incomoda, sem o pano me incomoda muito, então vamos ajustar aqui, vamos achar um meio termo, vamos achar uma esponja, não sei, entendeu? Em vez de botar um pano. E aí você vai se ajustando, para que não haja esse acúmulo, né? E entender que o casamento não é quem tem mais força. Quem tem mais razão, quem é o mais certo, que aí fica esse cabo de guerra, não, mas é do meu jeito, não, mas é do seu jeito, não, mas calma aí, qual é o meio termo? O que a gente pode fazer? Né? Por exemplo, é uma coisa que acontece muito, não sei se aconteceu com você, mas eu tenho visto que, e tem essa frase, né? A mulher casa achando que o homem vai mudar, e o homem não vai mudar, e o homem casa achando que a mulher não vai mudar, e a mulher vai mudar. E aí, muitas vezes, para o homem, cara, eu casei, vou ter a minha casa, vou ter a minha vida, vou cuidar do meu lar, para ele é mais fácil se desprender disso. Até porque durante toda a vida ele foi treinado para isso. Né? Ele viu o pai dele e tal, né? Então, para o homem é mais fácil, e para a mulher não. E às vezes a mulher quer que o homem fique dentro da casa dos pais, fique naquele ambiente. Ele não, cara, ele tá indo pro mundo. O casamento literalmente é o cara sair da casa dele e ir pro mundo. Né? Então, muitos casamentos eles têm esse atrito por conta disso, porque a mulher ainda quer ficar muito ali, não é impregnada, mas quer estar muito perto. Eu lembro que eu e a Abigail, a gente chegou a ter um momento desse que eu falei, minha vida, minha casa, meu trabalho, estou construindo, estou avançando, e ela muito na mãe dela. Até o ponto que a gente sentou e falou assim, não, amor, você quer ir para sua mãe? Não tem problema, você vai para sua mãe. Eu não quero ir. Então eu vou, almoço, depois eu vou embora. Eu não vou ficar lá um dia todo sem fazer nada. É desse jeito mesmo. Não é? Porque mulher quer ficar lá conversando, aí o homem já vira e fala, eu podia estar produzindo. Podia estar produzindo, podia estar descansando, podia estar fazendo aquilo. É desse jeito. E eu sou muito prático em relação a isso, né? Mas eu lembro que a gente chegou a ter um ponto ali onde a gente precisou equilibrar expectativa, realidade, entrega, entendeu? O que cada um vai entregar, onde cada um vai avançar. Né? E entender, cara, que a briga ela não resolve, mas ela denuncia. Entendeu? Então, dentro do que ela está denunciando, você tem que baixar a pressão e falar assim, calma aí, isso aqui está denunciando. Por exemplo, o João é muito controlador. Cara, então não é uma denúncia para você, é uma denúncia para ele. Então, o homem ele precisa ter essa sensibilidade, falar assim, cara, isso está denunciando, então deixa eu procurar ajuda. Né? O que resolve? Você sentar e conversar, você procurar ajuda, você você tiver a cabeça um pouco mais aberta, procurar uma psicóloga, procurar alguém para estar intermediando, porque o que é a psicóloga? Nada mais é do que uma pessoa que vai colocar suas emoções, vai denunciar as práticas erradas, as emoções erradas, vai colocá-las no lugar e vai ser uma pessoa que vai intermediar ali o seu casamento, as conversas, né? O líder, o pastor também age muito assim, né? Que é o que vai resolver. Né? Porque senão o que acontece? Vai ser só o reino do João, ou então só o reino da Maria, porque um vai ter que se anular. Dentro de casa. Então, se você ia casar, e aí lá no desenhozinho ia ter o João lá, o rei João, bem grande, e o eu lá. E o eu. Exatamente. Não é verdade? Ou ao contrário, você ia engrandecer e ele ia ser o eu. Ia matar ele. Então, o casamento ele não fala de você crescer e matar o outro, mas fala de você crescer juntos. E uma coisa que eu tenho com a minha esposa, com a Abigail, é que nós torcemos, trabalhamos e nos alegramos com o crescimento um do outro. Legal isso. Então, assim, cara, amor, vai estudar, amor, vai voar, amor, vai avançar, amor, vai conquistar, amor, você vai, né? A gente estava ela tem um evento de mulheres que chama Na Mesa, né? Que ela está fazendo, e aí nos outros eventos, fez o primeiro, eu acho que ela palestrou, no segundo ela não, e no terceiro eu falei, você vai palestrar. Vai lá, monta uma palavra, monta um ambiente, gera um negócio, o evento é seu, você precisa aparecer também. Entendeu? Então, assim, porque eu quero ver minha esposa o quê? Avançando, eu quero ver a minha esposa desbravar, eu quero ela... Porque
O temperamento dela é um temperamento mais retraído, Sim. mais tranquilo. Mas assim, cara, eu tô servindo, tô fazendo aqui, tá de boa. Eu não preciso ir lá pegar o microfone para mostrar que eu tô fazendo. E não é mostrar que ela tá fazendo, mas é fazer com que ela cresça mesmo. Exatamente. Desenvolver, esticar desenvolver ainda mais essa habilidade que ela tem. Porque ela é uma ótima ouvinte, ela é uma ótima conselheira, entendeu? É verdade. Ela, meu irmão, os melhores conselhos estão com a minha esposa, não comigo, viu? Quer procurar conselho, vá nela. Eu sou desbravador, né? Mas muitas vezes ela ficava ali. Então, assim, e a mesma coisa ela comigo, sabe? Então, a gente tem essa liberdade para crescer e essa liberdade para tentar. Sim. Tem casamentos que o cara já vê ali e fala assim, Ih, não vai dar certo. Já fala para a mulher, não, você não vai conseguir. Não, você não vai vencer. Não, você é muito fraca. Aí puxa não, pra baixo. Cara, você tem que projetar, né, a sua esposa, né? E ela te reflete. Muito. Ela reflete. O homem, quando ele é um líder mesmo, ele vai impulsionar a mulher dele. Ele não vai ser intimidado por ela, mas ele vai saber que ela reflete até o cuidado e a liderança dele. Né? A capacidade dele de fazer com que ela venha a extrair o melhor dela. Perfeito. Isso é muito legal. E nós precisamos entender isso, né? Então, quando você senta, né? Voltando ali, quando você senta e resolve, você começa a ir para um novo nível no seu casamento. Você começa a ir para um novo passo do seu casamento, sabe? Você começa a falar assim, cara, realmente, tem as pessoas que divorciaram, tem as pessoas que dão certo, eu vou realmente atrás de quem deu certo. Exato. Eu vou olhar para o que é bom. Eu vou olhar e vou construir isso, sabe? Não é assim, casei, virei casado, né? As pessoas acham que você virou, né? Você virou, se tornou um homem casado, uma mulher casada e pronto. E você vê aqueles casamentos de sucesso ali, né? De 10, de 15, de 20 anos que você vê como referência. Você fala assim, nossa, eu quero isso. Só que isso é construído. Você vai construir isso, né? É verdade. E deixa eu te perguntar, agora eu quero ir para uma outra linha. Eita. Você sabe que eu sou assim, né? Vamos. Você como pastora, como mentora de mulheres, né, de adolescentes, Sim. como você tem visto os lares hoje, as casas, sabe? A força ou a falta de um pai. A maioria das pessoas que você mentoriza são casados, tem pais casados, tem pais separados. Você tem essa visão hoje, esse número ou não? Tenho. A maioria não tem os pais casados, infelizmente. Alguns têm, e esses que têm, você percebe uma diferença. É nítido isso. Eu já percebi até na relação com o dinheiro. Quando tanto a menina quanto o menino tem pai presente, o pai é provedor, são pessoas menos apegadas com o dinheiro. A maioria. Por quê? Porque elas sabem que se uma pessoa física que ama ela proveu, ela sabe que Deus vai prover também. Mas quando a pessoa fica ela viveu em um ambiente de instabilidade, de insegurança, porque o papel do pai é trazer segurança, trazer proteção, é prover. E esse prover não é botar o dinheiro na mesa, é você trazer a segurança de que ele vai resolver, até quando não tiver. Né? Então, essas pessoas que não tiveram, elas vieram de um ambiente de insegurança, como eu. Então, por exemplo, várias vezes, até em contextos assim, financeiros, várias vezes eu e o João Vitor, a gente entrava em alguns impasses, porque eu ficava, meu Deus, mas vai faltar. E ele ficava, não vai, Deus vai prover. Então, pessoas que tiveram os pais presentes, eles são até mais propícios a confiar em Deus em momentos de dificuldade e de escassez. Aqueles que não, eles já vieram de uma escassez. Eles têm uma escassez emocional. E eles replicam aquela escassez em outras áreas da vida, achando que vai faltar. Então, isso é muito louco e é complicado, porque muitos jovens, todo mundo é carente, eu sempre falo isso. Todo mundo tem um vazio dentro do coração do tamanho de Deus. Porém, aqueles que não tiveram pais, eles se sentem mais carentes do que os demais. Eles sentem que é como se o mundo devesse para eles de alguma forma, como se a vida estivesse faltando. Então, ou eles entram em uma carência tão grande a ponto de se humilharem por relacionamento, por coisas, por drogas, por ambientes, por aceitação de pessoas, ou eles se tornam pessoas muito rígidas. Não, eu sou autossuficiente, eu faço tudo, eu não preciso de ninguém, meu pai me abandonou, então agora que eu aprendi a resolver os meus problemas, também não preciso de ninguém. Então eles vão para extremos quando eles não têm paz. Eu percebo esse padrão. Eles precisaram realmente criar essa casca, né? Essa estrutura para se proteger, porque eles não tinham um pai para proteger. Isso. Eles não tinham um pai para trazer essa proteção, essa segurança, né? Eu fico imaginando, né? Meus pais, eles erraram bastante, né? Mas eu tinha um pai e uma mãe
né? Até os 16, até os 20 anos. Eles separaram, voltaram, mas eu tinha esse pai, né? E essa mãe. E de certa forma, eu tinha essa segurança. Na escola, eu tinha essa segurança, às vezes na rua mesmo, às vezes fazendo merda mesmo, sabe? Besteira. Sim. Eu sabia, cara, se eu fizer aqui, eu tenho um pai que vai vir aqui e vai brigar por mim. Vai me defender. Né? Eu lembro que uma vez eu e meus irmãos, a gente fez uma grande burrada, e aí pegaram a gente fazendo essa burrada, e aí fizeram uma reunião com o meu pai, e eu fiquei sabendo disso anos depois, né? Meu pai me disciplinou muito pesado, e eu sei que esse cara, quando ele foi fazer essa reunião, esse cara começou a sentar o pau em mim e nos meus irmãos. Brigar. Meu pai levantou da mesa e falou assim, é o seguinte, dos meus filhos cuido eu. Se você falar mais uma vez mal dos meus filhos, você vai ter um problema comigo. Eu vim aqui para resolver essa situação. Agora, lá em casa, eles vão se ver comigo. Eu não preciso de você para falar ou para dar lição de moral. Não fale mal dos meus filhos, eu não aceito. Bom demais. Cara, eu fiquei sabendo disso anos depois. Eu acho que seria até bom se eu tivesse como é que é a palavra? Subido, né? Né? Se eu soubesse disso antes, porque isso teria quebrado algumas coisas que eu tinha no coração de que eu não era cuidado, entendeu? Sim. Se eu tivesse visto essa proteção dele assim, seria entendeu? uma palavra de afirmação, né, na sua vida. Mas assim, cara, isso é muito forte. Sim. Cara, meu pai bateu na mesa e falou assim, ó, beleza, teve o prejuízo, defendeu, né? Eu vou pagar, eu vou resolver, eles vão se ver comigo lá em casa e você cala a sua boca. Resumindo, foi isso. Ou então faz assim, se lasque com o seu prejuízo e eu tô indo embora. Mas falar mal dos meus filhos eu não aceito. Então, assim, isso não quer dizer que eles passou panos quentes em mim e nos meus irmãos. A gente pagou um alto preço por isso. Sim, claro. Né? A gente pagou um alto preço por isso. A gente foi muito disciplinado por isso, né? Por esse erro nosso. Mas, assim, eu sabia que eu tinha um pai. De certa forma, eu sabia que eu tinha um pai em alguns momentos ali que ia me proteger, que ia me prover. Você sabia que era por amor também. Né? E mesmo tendo uma família, né, igual você falou, né? No caso da minha família, disfuncional. Então a gente entende a importância de um pai. Sim. Dentro de casa, a importância de uma família casada dentro de casa, estando juntos dentro Sim. de casa. Então, às vezes falar, não, era melhor que você não tivesse pai. Cara, não. Vai viver sem pai pra você ver, né? É muito ruim. É muito ruim. Você não ter um pai presente na escola, nas reuniões, para saber que vai te defender, que vai te trazer o afeto que você precisa. Né? Então, é uma segurança mesmo, o pai é uma segurança. É uma segurança muito forte. Né? E aí muitos jovens, né, vão também para as drogas, vão para a bebida, vão para a promiscuidade. A gente vê que muitas meninas elas começam a se envolver muito cedo por carência de afeto mesmo ali, paterno, de segurança paterna. E aí elas procuram, às vezes, em outros homens, né, em outras... Elas não tiveram. Porque elas não tiveram em casa e ela vê ali num homem, ou uma maneira de fugir de casa, de fugir daquele ambiente, ou numa maneira de se sentir segura, né, de ter essa segurança. E isso é muito forte, isso tem influenciado muito os nossos jovens, né? Os nossos jovens aí, a infância também, as crianças, né? Então eu também sou pastor, então como pastor às vezes eu vejo, né, a criança chega, me abraça e você vê que ela quer um abraço paterno. Faz toda a diferença. Sabe, ela quer um carinho paterno, sabe? Verdade. E às vezes, né, infelizmente, muitos abusadores se aproveitam disso. Né? Eu já falei isso aqui num podcast, mas eu vou falar de novo. Eu vi uma entrevista de um abusador lá americano, e aí perguntaram para ele assim, como que você escolhe suas vítimas? Como que você escolhe as crianças? Aí ele olhando para as famílias. Meu Deus. Se o pai é um pai ausente ou se não tem pai, é aquela família ali, eu vejo que eu posso entrar. Mas se é um pai presente, se é um pai forte, se é um pai, né, que está perto, eu não vou porque eu sei que eu vou me dar mal, Sim. entendeu? Então, olha a força do homem, né? É uma ameaça. Olha a força do homem, Sim. né? De trazer a proteção, de trazer a força para dentro da sua casa. Exato. Então, e esses jovens... você falou que a maioria dentro da casa, você tem... A maioria dos jovens que você cuida são frutos, né, ali, ou tiveram pais separados, né? Sim, a maioria. E o impacto, né? Ou ele se fecha muito. Se fecha muito ali na sua bolha, na sua proteção, na sua casca. São Sim. jovens extremamente, né,
fortes, sei lá, né? Sim. Impenetráveis, sentimentos muito duros, rígidos, né? rígidos, ou eles vão mais ali para droga, para bebida. Exatamente. E é muito louco isso, porque eu vejo em alguns discípulos meus mesmo que já tiveram essa situação, que quando você não tem um pai, é mais alguém na sua lista de perdão. Então, eu percebo isso. É mais uma dificuldade. E é uma pessoa que... Porque acontece, as mais difíceis da gente perdoar são as pessoas íntimas. Então, quando eu não tenho um pai presente, era para ele ser íntimo. Então, é uma lacuna tão grande que ele entra na minha lista de perdão, ainda que ele não tenha feito nada. Imagina. É uma pessoa que entra na sua lista de perdão por não ter feito nada. Então, é algo muito louco isso. E eles, é como se falasse assim, mas você deveria, é uma dívida. Você entra na lista de perdão das pessoas que elas precisam perdoar só porque era para ter feito e não fez. Então, é muito tenso, porque eles têm que buscar resolver isso depois. Eu não tenho como simplesmente, meu pai não fez nada por mim, vou conviver com isso. Tanto que eu tive que passar por isso. Para eu ter autoridade para falar para os meus discípulos. Eu tive que chegar. E isso também foi direcionamento. Cheguei no meu pai antes de casar, quando eu fui levar o meu convite de casamento para ele. E eu falei para ele, eu queria conversar com o senhor um pouquinho, só nós dois e tal. Me tremendo inteira, igual vara verde. Sim. E fui liberar, como é que eu posso dizer? Liberar emocionalmente para crescer. Então, eu virei para ele e falei assim, olha, eu tinha expectativas com relação a você e você não supriu. E eu quero te dizer que eu esperei, foram expectativas que foram frustradas e mexeram muito comigo, mas eu vim aqui pessoalmente dizer que eu libero perdão na sua vida. E foi muito difícil falar isso, porque você dá vontade, aquele mix de tristeza, de tudo, você não sabe nem explicar alívio, de emoção, de raiva. Tudo, você sente tudo ao mesmo tempo. Eu falei, mas eu quero liberar a sua vida, eu quero te liberar dessa dívida que eu achei que você tivesse comigo, para dizer que eu vou construir algo novo na minha vida e eu me desprendo emocionalmente para que eu realmente consiga viver algo novo sem ficar esperando, achando que você tem dívida comigo ainda. Então, você não tem mais, eu quero viver algo novo, eu sei que você me entregou o que você tinha. É importante o jovem entender isso. O jovem, qualquer pessoa. Sim. Às vezes, você pode estar com 50, 60 anos, já ser um adulto, mas com a família formada, mas é importante você entender que as pessoas só te dão o que elas têm. Então, eu ressignifiquei isso também na minha cabeça, porque é muito fácil você culpar o outro como se ele pudesse ter te dado. É diferente de quando você sabe que a pessoa não pôde realmente te dar, porque ele também não teve. Então, quando eu entendi isso, eu falei, pai, eu sei que você não me deu porque você não pôde. Ele também, eu tenho 5 irmãos e foi muito difícil, foi muito sofrido para ele também, porque a primeira mulher dele, com quem ele teve 3 filhos, veio a falecer. Então, ele teve que ser pai e mãe para esses 3 primeiros filhos. E eu sei que também não foi fácil para ele. Então, quando eu tive empatia e pude entender a história dele, eu também pude entender por que ele não me entregou algumas coisas. Mas poderia ter entregado, tal. Enfim, eu olhei e preferi ter outros olhos para a dor. Eu acho que toda dor na nossa vida, a gente só consegue realmente vencer quando você muda a sua ótica. Enquanto você olha e pensa que é ruim, que é difícil, que faltou, que eu deveria ter feito, com aquele olhar de cobrança, aquele olhar de peso, você vai carregá-la para sempre. Mas quando você olha e fala assim, que bom que isso aconteceu, porque eu fiquei mais forte, porque eu aprendi até como não fazer, porque eu vi o impacto negativo que é. Então, quando eu puxo para a linha de aprendizado, eu consigo crescer com aquilo. E foi o que eu fiz. Então, hoje eu instruo muitos jovens a fazerem isso. Jovens que eu digo é porque é a minha linha de liderança, né? Hoje, atual. E quando eu faço isso, eu percebo que eles conseguem realmente buscar uma força para resolver o passado e falar, eu vou construir um futuro diferente. E quando você tira, quando você abre a sua dor e quando você confronta ela, né, você abre para que você possa escutar também a dor das outras pessoas. Sim. Então, muitas vezes, quando eu estou num impasse com a Abigail e ela faz algo que eu fico muito indignado, muito puto, muito brabo, eu evito brigar na hora. Porque se eu brigar na hora, aquela minha dor vai ser uma dor de explosão, vai ser uma dor de raiva. E desproporcional, né? Totalmente desproporcional. Aí, além de eu perder a razão, né? Me lascar e perder a razão, né? Eu vou machucar ela. Sim. Então, o que eu faço? Eu dou um passo para trás, eu anoto,
E o fato de eu anotar e de eu contabilizar isso na minha cabeça e computar isso na minha cabeça, eu de alguma maneira eu começo a sentir a dor dela. Eu falo, não, pô, mas ela fez isso por conta disso também. Pô, mas ela tá cansada, pô, mas a gente vem num ritmo muito frenético. Sim. A gente vem num ritmo muito puxado esses dias, sabe? Em vez de eu brigar com ela, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar ela para jantar. Pronto, ó, isso aí é ótimo, homens. Aprendam. Sério, na verdade... Nossa, minha mulher me fez raiva. O que eu vou fazer? Levar ela pra jantar. Sabe? Não, vou constranger em amor. Mas ela não tá precisando. Eu não vou entrar nessa briga, eu não vou entrar nesse negócio. Eu falo assim, amor, vamos sair. Vamos sair, vamos jantar. E aí lá, de alguma maneira, eu converso com ela. Amor, você não acha que você foi assim? Pô, isso aqui, ó, eu não aceito, sabe que eu não aceito isso aqui. Isso aqui é demais, né? E aí você vai ajustando isso. Então, o que você fez com o seu pai foi literalmente, pai, ó, essa é a minha dor, tá aqui a minha dor. E aí, quando você entregou a sua dor para ele, quando você expôs a sua dor, o que aconteceu? Você começou a ver a dor dele e falar assim, pô, mas meu pai faltou aqui, mas pô, olha o lado dele também. Pô, mas 3 irmãos, 3 filhos, sem esposa, sem isso, sem aquilo. E aí você começa a colocar isso na balança, sabe? E aí a sua dor, ela, não é que ela acaba, mas você começa a entender isso e resolver. Sim. E você começa a resolver. E quando você resolve, é aí que sim que ela acaba. E aí é legal, uma coisa que você falou, a diferença de você e do João, que eu queria pontuar aqui, que às vezes a gente fala assim, o homem fala assim, Deus vai prover. Mas a gente tem que entender que Deus provê dentro do homem que trabalha. Exato. Então, se ele sabia que Deus ia prover, é porque ele trabalhava. É porque ele falava assim, cara, eu vou avançar. Sim. As pessoas, elas acham que Deus vai prover no seu descanso. Deus não provê no nosso descanso. Exato. Ele até pode prover, mas fruto do que você já fez. Exato, só uma colheita. Porque ele fala assim, Deus dá enquanto a gente dorme, né? Depois eu acho o versículo e coloco aqui, né? Deus dá para os seus enquanto eles dormem. Mas você dormiu, mas ele te dá fruto daquele seu trabalho. A recompensa daquilo que você plantou. Sim. Isso quer dizer que enquanto você está descansando, sabe? O que você trabalhou, o que você fez está sendo protegido. E não é assim, fica lá preguiçoso sem fazer nada e que Deus vai te dar. Não. Todos os grandes homens de Deus foram chamados quando eles estavam trabalhando. Exato. E muitos deles não estavam trabalhando na obra de Deus, vamos dizer assim. Né? Davi estava cuidando de ovelha. Sim, literalmente. Sabe? Eu estava fazendo uma coisa totalmente fora, entendeu? Uhum. Outros estavam na lavoura. Então, assim, outros estavam com a junta de boi. Então, assim, cara, nós precisamos entender isso. Deus vai prover. A visão do homem é Deus vai prover, mas ele está falando que Deus vai prover na segurança também do trabalho que ele está fazendo. Exato. Pô, amor, a gente está trabalhando, a gente está avançando. Você não, eu tenho que reter, eu tenho que guardar. O cara, não, deixa eu plantar aqui, deixa eu semear aqui para o futuro, porque o homem tem, geralmente, né, e ele tem essa visão de futuro maior. Ele tem essa perspectiva de crescimento, e de falar assim, cara, beleza, não proveu aqui, mas eu vou trazer a segurança para minha casa. Eu sou homem suficiente para trazer essa segurança, para fazer o que é preciso ser feito. Exatamente. E uma frase que eu acho que eu trago em todos os podcasts, para que fique na sua mente, é que homem faz o que precisa ser feito. Homem não faz o que está no seu coraçãozinho, o que está no seu ego, no seu sentimentozinho, não. Homem faz o que precisa ser feito. É preciso eu pedir perdão? Eu vou pedir perdão. É preciso eu avançar e ter uma ruptura aqui? Cara, eu vou ter essa ruptura e eu vou avançar. O que eu não vou ficar é ficar parado. Então, homem, me escuta, você tem que fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito hoje para que você possa avançar? No seu casamento, nas suas finanças, na criação dos seus filhos, no seu ministério, né? No que você coloca as mãos, o que você precisa fazer? Sabe? Então, assim, eu vejo muitos homens hoje travados, sabe? Conquista uma coisinha e acha que já é homem demais, que já fez demais. E aí o que ele faz? Ele trava, descansa e ele trava na vida dele. É isso. Minha irmã, minha amiga, Laura Zanini, eu queria que você deixasse aí, né, as suas últimas considerações para o nosso podcast. Foi muito bom ter você aqui. Foi bom mesmo, gostei. Eu quero te dizer que... antes disso, né? Eu tô sabendo aí, eu fiquei sabendo, né, me avisaram, né, o passarinho me contou que você vai abrir um podcast. Vou abrir um podcast. Como que é isso? Então, Deus tem falado muito comigo sobre uma necessidade muito grande nos jovens mesmo, de entenderem as suas emoções, seu propósito de vida e quem eles são. Porque até o que a gente falou aqui hoje, existem muitas famílias disfuncionais e isso impacta muito na identidade deles. Tanto que impactou na minha, que por muito tempo fiquei sem, justamente naquela dinâmica que eu falei.
que eu fiquei sem identidade. E quando você não tem identidade, você não sabe para onde você caminha, você não sabe o que você constrói e você aceita o que as pessoas te impõem. Então, hoje eu vejo essa necessidade muito grande das pessoas entenderem quem elas são, encontrarem caminhos de identificar quem elas são, as suas emoções, seu propósito de vida. E em cima disso eu pensei em fazer um podcast para jovens, falando muito sobre isso, porque existem muitas dúvidas de quem eu sou, o que eu nasci para fazer, qual é o meu propósito, como lidar com a minha família, como tomar as minhas próprias decisões e como até frustrar os outros. Porque a gente tem que ter muita coragem para frustrar as pessoas para construir a nossa própria história. Então, pensando nisso, eu pensei em desenvolver esse podcast, que vai vir aí, se Deus quiser, ano que vem. Então, ano que vem? Mas ano que vem tá aí, gente. Não. Menos de 2 meses pro ano que vem. Eu ainda vou gravar pra soltar. Vambora. O marido tá ali querendo me arrochar, mas vamos nessa. Vambora. Esse ano. Pessoal, comenta aqui, ó. Eu quero o podcast da Maria Laura Zanini. Eu tenho certeza que você vai ter muito a agregar para essa juventude, né? Muito a agregar para os jovens, para eles entenderem. Porque hoje, Laura, a gente vê que o jovem ele não tem tanta referência. Sim. Sabe? Ele não tem tanta a referência de falar assim, cara, eu não preciso usar droga, eu não preciso ficar pegando com homem, com mulher para dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, buscar aceitação. E existe um Deus que me aceita, um Deus que me ama, um Jesus que morreu por mim. E tem sim como eu construir uma vida de sucesso, feliz, entendeu? Uhum. E realmente me encontrar. Sim. Então você vai, cara, arrebentar, parabéns. Amém. Conte comigo. Referência esse podcast aqui. É isso aí, vamos buscar embora. Referências, como a gente falou aqui também, buscar referências. Isso aqui é um podcast referência, hein, gente? Vamos comigo e vamos lançar esse podcast. Eu quero uma data de lançamento, vamos lá. Dia 12/12, ó que legal. Não, 12 é profético, 12 do 1. É profético, hein? 12 do 1 12/12 né? É profético, hein? 12 do 1 é bom. Ó. Ai. 12/12 você faz o lançamento pro 2025. Ó. Pode ser, né? Tá na sua mão. Boa ideia. Tá na sua mão. Tá na mão do Cauã também. O que depender de nós já tá feito. Não é não, então Cauã? Fechou. Vamos pra cima. Agora sim, pode deixar as suas considerações e o convite para as pessoas te assistirem, né? Dia 12/12. Com certeza. Nem sei. Que dia que vai ser dia 12/12? Vamos ver aqui. Dia 12 vai cair numa quinta, se eu não me engano. Caraca, você é boa, hein? Não é? Dia 12 é uma quinta, ó. 12/12. Que horas? 2 horas da tarde? Ó. 12/12, 14 horas. O primeiro episódio. Andar com colérico é um negócio Maria engraçado, Laura. né? Bora. Que gente, isso? Então, esse podcast hoje foi maravilhoso, foi uma bênção. E encare a sua história, encare a sua vida, encare as ausências que você teve. Seja honesto com você mesmo, com a sua história, porque esse é o ponto de partida para você começar a gerar uma história nova. Jesus, ele sempre antes de multiplicar, ele perguntava, o que tem? Então, Deus só multiplica em cima daquilo que tem. Olha para a sua história e fala assim, Senhor, isso aqui é o que eu tenho. Como eu posso fazer isso aqui ser maior? Como eu posso ser maior? Como a minha família pode ser maior? Não em número, mas em qualidade, naquilo que é, em essência. Então, que você realmente possa identificar na sua vida que todo esse conhecimento divulgado em podcast, divulgado na palavra de Deus, divulgado em referências, que você possa tirar isso para que você cresça, para que você realmente tome como um desafio. Eu vou crescer, eu vou me resolver. Pessoas bem resolvidas são pessoas que um dia encararam os fatos e foram avante, e foram adiante e falaram assim, eu vou além do teto da minha família, eu vou além do teto das referências que eu tenho e buscar novas. Tenho certeza que esse podcast vai te ajudar muito para isso. É isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui conosco até o final. Eu quero te dizer que eu me surpreendi com esse episódio. Gostei muito obrigado, viu, Maria? Benção. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. É muito forte. Uma coisa que eu tenho sempre falado, né? Anote tudo que nós temos falado. Eu anotei, eu saio com... Daqui uns dias eu vou escrever um livro só com as anotações daqui dos episódios, porque é muito conhecimento, muito insight, muita história bacana que dá pra gente agregar na nossa vida, né? na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E o melhor, você está aprendendo o que não fazer. É verdade. Tão importante quanto você aprender aonde entrar, é aonde você não deve entrar. É verdade. Sabe? E falando nisso, dia 7/12, ó, um convite, não para você, mas para o seu marido.
Dia 7/12, nós vamos ter a nossa imersão na Brasa, um evento só de homens, feito de homem para homem, onde você vai ter a oportunidade de ter 4 palestras lá. Lá nós vamos falar sobre negócios. Né, a gente vai ter um empresário, Leonardo Santana, ele vai trazer uma palestra onde ele é empresário, ele é comunicador, ele tem programa de TV, de rádio, então ele é policial também, ele vai poder nos ensinar ali como que ele consegue, como homem, né, ele é casado, tem pai, como ele consegue equilibrar esses pratos e ter tanto sucesso, sabe? Então a gente vai ter um empresário de sucesso que vai nos ensinar aí, e o que eu tenho falado, né, Maria Laura, é tão importante como saber aonde eu quero chegar, como fazer, é como não fazer. Sim. E o que eu falei para o Leonardo Santana Leonardo Santana, me ensina e me mostra onde você errou. Porque assim você vai poder encurtar o nosso caminho. A gente vai poder falar assim, opa, calma aí, eu fui altivo demais, eu fui muito ansioso, ou eu fui fraco e tive medo no momento que não era para ter. Então, vamos ter o Leonardo Santana, vamos ter o Kleber Caiado, que é um fisioterapeuta muito conhecido aí no Brasil e em Brasília, né, com atletas, ele atende muitos atletas grandes aí, e ele vai nos ensinar, né, trazer a luz, a palavra de Deus, também vai nos ensinar um pouco sobre a funcionalidade do corpo, como a gente tem uma alta performance no nosso corpo, né, nós vamos ter o Fausto, que é fisiologista e também personal trainer, educador físico e professor universitário, ele vai estar nos ensinando sobre a fisiologia do corpo humano, do homem, sabe? E eu vou trazer uma palestra, vou falar um pouco sobre paternidade, masculinidade, né, posicionamento do homem, né, nesses anos aí que está muito fraco, né, para que a gente possa crescer e avançar. Lembrando que é uma imersão, é um dia, homens, onde você vai estar lá conosco de 8 às 5 da tarde, de 8 da manhã às 5 da tarde, vai ter café da manhã, vai ter lanche, vai ter costelão, né, vai ter o costelão gaúcho, né, muitas rodadas de network, de negócios, onde você vai trocar ali com outros homens, e também nós vamos ter a nossa icônica banheira de gelo, onde você vai poder se desafiar e crescer aí em todas as áreas da sua vida. Então, te aguardo lá, homem. Você, mulher que está me assistindo, você, mãe, você, esposa, faça a inscrição do seu marido, que eu tenho certeza que ele não será o mesmo depois desse dia. Isso, né? é verdade. Vai ser muito bom. Seu marido, João, está convidado. Com certeza, né? eu quero ver ele conosco. na banheira. Eita! Quero ver ele na banheira. E diferente de todas as outras imersões, eu aconselho você a levar o seu filho, né? Acima de 5 anos. Ele vai ter um ambiente para ele, mas vai ter momentos que ele vai estar lá com você, onde ele vai poder realmente ver você estudando, ver você se dedicando, ver você aprendendo, ver você conversando com outros homens. Então, eu acho muito importante ter essa troca, sabe? E o filho ver isso, né? Com certeza, então, ele vai replicar, né? Vai replicar. Então, você tem a oportunidade de levar o seu filho e ter uma experiência única com ele. No mais, muito obrigado por você ficar aqui até o final. Deus te abençoe e te guarde. Minha irmã Laura Zanini, muito obrigado pela sua presença e por tudo que você agregou nas nossas vidas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um abraço.